E aí, pessoal, questão de número 32, ela diz o seguinte: na figura, um caixote de massa de 100 quilos é empurrado por uma força horizontal que o faz subir uma rampa sem atrito, com um ângulo de 30 graus, com velocidade constante. Quais são os módulos de F, né, dessa força, e da força que a rampa exerce sobre o caixote? Então, nós temos aí a orientação da direção dessa força. Então, nós inclinamos aqui o nosso eixo de orientações de acordo a se orientar com o eixo na qual a rampa está inclinada. Então, isso significa que a nossa força aplicada sobre o caixote faz um ângulo de 30 graus com o eixo x positivo. Nós temos, então, a componente x dessa força e nós temos a componente y dessa força aplicada. Nós temos também a força peso orientada para baixo, formando um ângulo também de 30 graus com o eixo y negativo. Então, ela vai ter uma componente y desse vetor força, uma componente x. Nós temos também a força normal, que é a ação-reação com a superfície de contato entre o caixote e a nossa rampa. Então, qual é o módulo dessa força? Pegando aqui a força resultante no eixo x, nós temos as forças que atuam nesse eixo, que é a componente x da nossa força, que a gente quer saber o valor, menos a componente x da força peso. Então, nós vamos ter o seguinte: como o caixote sobe com velocidade constante, isso significa que não há aceleração. Então, isso significa que a força resultante ela é nula. Então, isso significa que a componente x da força exercida sobre o caixote é igual à componente x da força peso, que é, né, substituindo aí a nossa componente x da força, como ela é o cateto adjacente ao ângulo ali, se você olhar, então ela é o módulo da força vezes o cosseno desse ângulo. E a componente x também da força peso, só que nesse caso aqui o ângulo da força peso é em relação ao eixo y, então vai ser o módulo dessa força vezes o seno do ângulo, θ, ambos sendo de 30 graus cada um. Então, isolando a nossa variável força, né, já que o módulo da nossa força que é justamente a que a gente quer, nós vamos ter aí, né, que a força peso, que é massa vezes aceleração da gravidade, vezes o seno de θ sobre cosseno desse ângulo. Substituindo as variáveis, nós temos a massa do caixote é 100, a aceleração da gravidade 9,8, o ângulo 30 graus, então seno de 30 sobre cosseno de 30. Resolvendo, nós vamos ter aí que o módulo da força sendo aplicada aí ao caixote é de 565,8 newtons. Na letra B, ele pede o seguinte: o módulo da força com que a rampa exerce sobre o caixote, ou seja, a força normal, né? Então, ele quer aí o valor da força normal. Então, aplicando em Y, né, as forças atuantes sobre o caixote em Y, uma delas é a nossa força normal. Então, a força resultante é a força normal, sentido positivo, e a componente Y da nossa força é a componente Y da força peso, ambas apontadas para o sentido negativo do eixo Y. Como não há movimento nesse eixo, então a resultante das forças é nula. E aí nós isolamos a nossa força normal e substituímos aí os valores das componentes, né? Fy vai ser o seno, né, o módulo da força vezes o seno do ângulo, e a componente y do peso vai ser o módulo da força peso vezes o cosseno do ângulo, né? Já que a componente x, né, é o nosso seno, né? Faz a troca. E ali a força peso é massa vezes aceleração, né? Então, nós temos ali massa vezes aceleração. O módulo da força a gente já sabe, né, no item A, 565,8.
E aí é só fazer as devidas substituições, né? Então, no primeiro termo, nós temos 565,8 vezes 100 de 30, 282,9. E no segundo termo, nós temos 100 vezes 9,8, né, que é o peso do caixote, vezes 0,866, que é o nosso cosseno de 30. Então, nós vamos ficar com uma soma dada por esses dois termos aí, 282,9 mais 848,71, que vai dar aí 1131,61. Então, esse é o módulo da força normal que tanto o caixote exerce sobre o plano, quanto o plano exerce sobre o caixote. Muito bem, pessoal, é isso aí. Qualquer coisa, dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, curtam, compartilhem e até a próxima questão.